Bem, estamos de volta. Vamos voltar a conversar aqui com o nosso convidado, o professor Allan Kardec. Pessoal, uma gritaria das ONGs ambientais quanto à exploração da margem equatorial, nós já vimos falando sobre isso aqui, né? Bem, a gente sabe, a gente conhece um pouco, né? Eu já fui presidente da Gasmal, o senhor está nesse momento agora, a gente de alguma forma tem trabalhado com essas hipóteses lá na Universidade Federal. Mas é uma questão que incomoda muito. Essa mesma histeria aconteceu, que é uma verdadeira histeria, né? Em situações similares, em regiões, digamos, críticas ou próximas a áreas sensíveis ambientais. Olha só, Arthur, eu tive ontem dando uma olhada na quantidade de navios que estão aqui na nossa costa hoje, na margem equatorial, inclusive nos nossos rios. São navios com toneladas de diesel, né? Na história da pesquisa do Brasil de retrair, de ver se tem ou não óleo, não existe um caso. Nós furamos mais de 1.000 poços. Um caso de vazamento. E, no entanto, há vazamento de navios. Né? A gente sabe o que aconteceu na costa ali do Pernambuco. O pessoal está botando na nossa conta do pessoal de exploração. Não é. Não foi. Aquele vazamento Claramente foi, não inclusive, esses navios todos que estão transitando e que todo mundo está consumindo óleo. O óleo que nós consumimos ou vem do exterior ou vem por cabotagem lá do Rio de Janeiro. E vem de navio. Né? E ninguém está interessado nisso, mas está todo mundo autorizado pelo órgão ambiental. Por que o órgão ambiental autoriza os navios que estão aqui todo dia transitando na frente do Maranhão, na frente do Pará, na frente do Porto de Santana, em Amapá, ou no Pecém, no Ceará, tá na frente de todos os portos oferecendo energia. Não se vive sem energia. Aliás, nem o corpo humano vive sem energia. Isso é básico. Então você precisa de energia. Agora, se a energia você vai produzir do seu próprio país, essa é a grande pergunta. Esse é o grande debate. Se você vai produzir no seu próprio país ou se você vai comprar dos outros. E por isso essa propaganda que eu suspeito. Pois é, a gente viu o que aconteceu recente, né, dentro dos países aqui próximos ou territórios de países da Europa, como Guiana e Suriname, em que, por exemplo, a Guiana ou Suriname, não estou bem lembrado qual desse país, a partir da produção iniciada em campos petrolíferos muito parecido com esse que se tenta aqui explorar a margem equatorial, o maior crescimento do PIB no mundo tinha sido num desses países. Eu não me lembro se era Guiana ou Suriname. Guiana, ela 23 vezes. Foi extraordinário. Foi um crescimento Quer dizer, extraordinário. a renda per capita, assim, ela cresceu 23 vezes. Eu tive em Houston, no Texas agora, e do lado estava o pessoal da Guiana. Sabe o que eles disseram? Disse, Allan, nós precisamos de ajuda do Brasil, porque nos próximos 10 anos, eu acho ousado, mas eles disseram, nós queremos ser a Dubai da América do Sul. Simples assim. Por quê? Porque o crescimento está extraordinário, está vertiginoso. Eles são muito maior que a China. A China cresceu 10%, e você acha muito. Eles cresceram 47% no ano de 2021 para 2022. E tem uma coisa que é um país pequeno, a população, se eu não me engano, é 1 milhão de habitantes, né, no máximo, acho que não chega nem a isso. É uma população pobre. E não tem como consumir esse petróleo, né? Se eles, não sei se estão produzindo já 1 milhão de barris dia, então 1 milhão de barris dias é um terço da produção brasileira, de um país de 200 milhões de habitantes. Então, o que sobra é uma coisa realmente absurda, né? Então, é um ganho extraordinário. Ah, mas isso vai acabar. Bem, vai acabar, mas enquanto você faz isso, que esses países árabes fizeram, né, principalmente a região ali dos Emirados Árabes e tudo mais, de capitalizar isso e transformar o país em outra coisa, esses países hoje não são mais só produtores de petróleo. Produtor de inteligência. Basicamente, o próximo passo é esse. Eles pegam o petróleo para fomentar a inteligência do seu povo. E a gente continua aqui nesse discursinho, né, que eu diria que é mais um discurso colonialista, né, de colonizado. Não, vamos agradar aqui aos países, né, do primeiro mundo. Vamos agradar e continuar pobres. A gente acaba tendo um discurso aqui que pode ser, às vezes, um pouco panfletário, porque
eu e Alan somos companheiros de luta já há um certo tempo, apesar de a gente se conhecer não há muito tempo. Mas a gente vai cansando, né, Alan? Na verdade, Arthur, a minha não é nem constatação, porque eu gosto de usar dados científicos. Então você tem a primeira revolução industrial, que é a máquina a vapor, aí no século XIX, tem a segunda, a terceira, nós estamos hoje na quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial, ela acontece, e sempre que acontece a revolução industrial, aqueles países que estão à frente tecnologicamente, eles vão querer vender tecnologia para teu país. É isso que a gente tem que pensar. Ah, não, tu pode acusar o outro país de estar fazendo X, Y, Z, está querendo vender, não quer que tu compre petróleo para tu comprar energia eólica. Pode ser, pode não ser, mas cabe a mim suspeitar e esclarecer, como professor que eu sou, aos meus pares do Brasil. Agora cabe a cada um dos brasileiros decidir o que eles querem. Né? Não sou eu que vou decidir. Quem sou eu para decidir alguma coisa? Mas que as revoluções industriais é venda de tecnologia. São novas tecnologias aparecendo que se quer vender essas novas tecnologias, porque no fundo, Arthur, né, são sempre grandes grupos disputando novos negócios. Esse é o mundo objetivo de fato. Esse é o mundo que nós vivemos. E tem uma coisa interessante, o professor Alan dirige um grupo de pesquisa lá na universidade, em que a gente vem fazendo um trabalho já de alguns anos, e eu faço parte desse grupo, de estudar uma região que é a nova fronteira brasileira, que é o Arco Norte. E o que se constatou é que essa região é que vai de fato transformar o Brasil, porque vai transformar ele superavitário, né, em energia, através do petróleo, das energias renováveis e também em alimentos. Nós chegamos agora no mês de março, nesse último trimestre, mês de maio, nós fomos um dos maiores, se não o maior, nos últimos 30, 40 anos, superávit da balança comercial. E saiu um artigo de uma empresa financeira internacional dizendo assim, que a maior transformação que o mundo está vendo e não está acompanhando, né, que o agronegócio está transformando um país superavitário. Se nós juntarmos isso, a questão da produção de alimentos, que há não muito tempo atrás era 150 milhões de toneladas, chegamos a 320 esse ano, já se fala em 500 milhões, com exportação de energia, através de óleo, através de hidrogênio, seja lá o que for, nós vamos fazer esse país um país rico. E aí fazer essa transformação de dar o outro passo, que transformar em outra coisa, tecnologicamente. E o Maranhão, não esqueçamos que o Maranhão, né, ele é um centro logístico. Para ele chegam 3 ferrovias. É a soldadura. Né, a zona de soldadura. Chega 3 ferrovias, rodovias, né, porto com grande profundidade, uma das maiores do mundo, grande profundidade, e energia, com 2 bacias. Nós somos, na verdade, 2 Guianas aqui. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai decidir? Essa decisão que o povo tem que tomar, é isso que eu estou te falando. Né? Nós temos, porque naturalmente o agronegócio está empurrando o Maranhão para a logística. É o futuro do Maranhão. E a energia está dizendo, tem uma energia aqui que você pode consumir. Agora, a gente tem que lutar para ter essa energia, porque muita gente não quer que a gente tenha. Isso é verdade. E tem uma questão que é bastante importante. Eu acredito muito que o movimento da economia, eu digo assim, mas o espírito capitalista ele empurra as mudanças. O que a sociedade determina, sociedade entre aspas, é a velocidade. Há perdas de janela também, né? Pode ser que a gente, quando decida tomar algumas decisões, essa janela de oportunidade já passou. Mas parece que pela primeira vez, pela reação que teve a classe política, os governadores e até a classe política no Congresso lá do Amapá, de que há uma mobilização a respeito disso. Porque no passado parecia que não era um problema de ninguém, né? Na verdade a mobilização está sendo gigantesca, né? A mobilização começou por nós aqui, nós 3, eu diria que o Maranhão, o Pará e o Amapá, e agora é uma mobilização nacional, porque está óbvio que você não pode perder essa oportunidade. Por quê? Porque todo mundo está fazendo esse movimento. Ninguém no planeta tem muito discurso panfletário contrário. Vai dizer que vamos fazer. É um discurso panfletário, mas que não é ancorado na realidade. A realidade objetiva do planeta inteiro é ir atrás de energia.
E a Alemanha pagou caro por esse discurso, né? A guerra da Ucrânia deixou a Alemanha nua, O né? mundo pagou muito caro. Muito caro. O mundo, nós estamos pagando muito caro, porque se colocou essa pauta no planeta e a realidade, a realpolitik, ela se impôs. Que disse, ó, acabou, não dá para vocês ficarem com esse negócio de fazer carinho na Rússia e deixar os Estados Unidos lá de fora. O professor Alain falou há pouco de um gasoduto que ligava a Rússia até a Alemanha, que na verdade é o Nord Stream, que é um gasoduto submarino que ele sai lá da Rússia, vai ali pelo Mar Báltico e chega até. E aí já ia se partir para o Nord Stream 2. Sim. E os Estados Unidos já avisavam a Alemanha, vocês vão ficar reféns, vocês têm que ter outra alternativa. E eles continuaram, porque existia uma pauta dentro da Alemanha, né, pelo governo de coalização da Angela Merkel, em que boa parte era composta no gabinete dela de Partido Verde, e de que você tem que desativar as usinas a carvão, as usinas nucleares e botar tudo energia renovável. E na verdade era um mito, porque o que sustentava a economia alemã era o gás russo. E de repente eles se viram numa situação que eles não tinham isso, né? E o preço da energia disparou. Para o planeta inteiro, disparou. Eles cortaram, né? Porque teve de fato uma sabotagem, sabotaram o Nord Stream 1, o Nord Stream 2 eles descontinuaram, estava para ser inaugurado. São 1.200 quilômetros, é a distância de Brasília para o Rio de Janeiro. É longo. Eles sabotaram, mas assim, o que é a Europa? A Europa, salvo um ou outro país, é completamente dependente de energia. Que é isso, e eu estou repetindo isso, Arthur, que pode acontecer com o Brasil. A gente ficar refém só de algumas energias, principalmente de energias caras, como eólica e solar, que não chega ao povo, energia elétrica não chega ao povo. É bom que a gente saiba disso. E a pessoa que a gente quer tirar da pobreza, retirar da pobreza, não vai consumir essa energia imediatamente. Essa é a nossa grande decisão para não acontecer isso que está falando. Principalmente que é na da Amazônia. Alemanha. Principalmente na Amazônia. A Alemanha decidiu não usar mais a energia de carvão e de energia nuclear e hoje teve que retornar porque não é autossuficiente. Nós temos que ser autossuficientes. Isso é um ponto muito importante. O Brasil hoje ele conseguiu uma cobertura de 99% de atendimento às comunidades, à população rural e urbana, mas esse 1% ele está na Amazônia, que são as comunidades isoladas que é economicamente inviável você levar energia elétrica, em que basicamente eles sobrevivem de combustíveis. E combustível fóssil. Combustível fóssil carregado tem que ser carregado num tanque. Você não carrega energia elétrica num tanque, porque vai descarregar a bateria. E é esse grande fluxo que tem hoje no Brasil, né? A descida dali de Barcarena, Guamá, em direção a Manaus e da Taquatiara para abastecer toda a região. Então, qual a única forma de desenvolver um país? A gente está falando de logística. Levar combustível. Simples assim. Leva combustível. Leva rodovia, leva ferrovia e leva gasoduto e leva combustível. Se desenvolve. Onde tem energia tem desenvolvimento. Bem, eu acho que toda a nossa conversa aqui, porque nós já falamos há 2, 3 anos atrás sobre imagem equatorial, 2 anos atrás. Ano passado eu estive com o professor Alain e um grupo de empresários e de governo aqui na Petrobras para assistir uma apresentação da Petrobras sobre a campanha exploratória que ia começar aqui no Maranhão. Não me lembro quantos bilhões, era quantos bilhões, professor Alain? 2 bilhões de investimento? 3 bilhões de investimento aqui no Maranhão. Nós não estamos falando nem do Amapá, estamos falando aqui no Maranhão. No Amapá devia ser algo similar. E naquele momento se criou uma expectativa muito positiva. Mas as pedras no caminho são grandes, né? Como dizia Drummond, no caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no caminho. Alguma esperança em tudo isso, professor? Olha, eu como professor, um professor é um ativista da esperança, né? Eu não posso deixar de ter esperança de que nós precisamos recuperar o nosso país e dar esperança para o nosso povo, principalmente para o mais pobre. É esse que tem que ser cuidado.
Bem, o programa Negócio na Pauta, como o professor Alan já comentou, é um programa que tem um compromisso com a verdade e com a realidade, pautado no que realmente é importante para esse país. E nós vamos estar nessa campanha aqui, junto com o governo do estado, com a classe política, com os empresários, o professor Alan à frente da Gasmar, porque nós não podemos deixar isso acontecer, não podemos deixar. E no fundo, eu ainda tenho alguma esperança que essa coisa aconteça, talvez não seja para a minha geração, talvez para a geração seguinte. Solon, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Arthur, muito obrigado. Bem, a gente fica por aqui, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é um oferecimento de Cimento Bravo. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais, é só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro.